vamos estudar sobre as marcas de identificação de um remanescente. Domingão, dia 14 de junho, de nossa roteiro original. De estudarmos na Bíblia, estudarmos sobre Apocalipse. Os capítulos capítulo 1, versículos 1 ao 3, dos versículos também 8 ao 10, e também Apocalipse 12, capítulo 12, versículos 17, capítulo 14, versículos 6 a 12, e capítulo 19, versículo 10. São alguns versos específicos que falam sobre as características dos remanescentes nos tempos finais. Sabemos que já estamos nos tempos finais. Muitas vezes, falando de Apocalipse, o pessoal não quer estudar Apocalipse, porque teme, não gosta, não entende. São muitas desculpas. Mas o livro de Apocalipse tem que ser, sim, muito estudado, pois o grande conflito está prestes a chegar ao seu final. E quem estiver preparado terá uma grande vantagem. Então, escolha seguir ao seu bom mestre e estude bastante o livro de Apocalipse. É muito importante. E hoje estude esses versículos para juntos respondermos as perguntas a seguir. Para você, o que significa fazer parte do povo remanescente de Deus nos últimos dias? Então, para você ser um remanescente, você tem que entender o que é ser remanescente. Ser remanescente é aquela pessoa que segue os princípios, tendo como base, grande base aquilo, e sem se intervir de outras coisas, só focando naquilo e fazendo aquilo. Que é exatamente isso que um cristão deve fazer, que é seguir a Deus, não importa as dificuldades, aflições, estar lá, todos os momentos seguindo a Deus. Então isso que é ser um remanescente. É praticamente o seguinte, é os que sobraram. Mas entre aspas, porque os que sobraram no caminho correto, né? Esses são remanescentes. E para nós, imagine só você, né, sendo um grande remanescente nos últimos dias. Sabemos que estamos nos últimos dias, mas estou falando dos últimos dias mesmos. Ali com Jesus voltar e ver toda aflição envolvendo, sobre nós, mas você está lá firme no que acha que é verdade. Que acha não, que tem certeza que é verdade, que é Jesus Cristo. Segunda pergunta. Os remanescentes no final dos tempos são identificados como os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Em sua opinião, essas podem ser características de uma denominação? A resposta é com certeza. Muitos se encaixam, aos que recebem o testemunho de Jesus e são fiéis aos mandamentos de Deus. Inclusive, a base teológica da Igreja Adventista é isso, o advento, o mensagem da segunda vinda, obedecer aos mandamentos, ser fiéis ao testemunho de Jesus, se encaixam muito bem ao uma denominação. Então, entenda. Terceira pergunta. O pecado de Babilônia é a autossuficiência. De que maneiras as pessoas são tentadas a ser autossuficientes hoje? Então, a Babilônia, sabemos que foi um grande império ali, que foi promulgado primeiramente pelo rei Nabucodonosor, lá no período de Daniel, Foi o reino que destruiu Israel, conseguiu conquistar Israel, que era uma grande nação, e assim como todo o Oriente Médio, a Babilônia conquistou, um domínio muito grande. Inclusive, a própria Bíblia, através de Daniel, fala que nunca haverá com tanta convicção de força de um império quanto Babilônia. Seria derrotado? Com certeza. E seria derrotado por quê? Por isso aqui, autossuficiência. Mas com um grande império. Mas então, o que é autossuficiência? É você se achar muito maior que Deus. Isso é um problema. Foi o que a Babilônia pensou. O que Nabucodonosor falou para o pessoal, lá na fornalha de fogo ardente, para construir uma estátua só de ouro. Mas a estátua não era só de ouro. Se Nabucodonosor fizesse o que Daniel estivesse falando do seu sonho, ia ser o quê? Cabeça de ouro, quadril aqui, de bronze, peitoral de prata, perna de ferro e pé de ferro e bronze. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque simbolizava a queda. Daniel tinha falado que Babilônia ia cair, mas o rei não acreditou muito nisso não. Construiu
a estátua toda de ouro para simbolizar a autossuficiência. E hoje em dia, não é o contrário, muitas pessoas estão se esquecendo de Deus, se vangloriando e se adorando. E aí sabemos como é, né? A queda é a queda na certa. Última pergunta. Quais são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14? Marque-as em sua Bíblia. Em sua opinião, de que forma a igreja tem enfatizado essas mensagens? Para responder essa pergunta, você tem que ler, meu amigo. Apocalipse 14, versículos 6, 8, 9 e 10. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Esta é a primeira mensagem angélica, que é a pregação do evangelho a todo mundo. Segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então essa é a segunda mensagem evangélica. A Babilônia caindo. Terceira mensagem. Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também se beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sueira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Terceira mensagem, né? Ali, o fim dos ímpios e do próprio Satanás e todos que o seguem, incluindo seus anjos, né, caídos. Então essas são as 3 mensagens angélicas. Mas, de acordo com sua denominação, de acordo com sua igreja, de que forma, está a nossa pergunta, né? De que forma essas mensagens estão sendo pregadas? São mensagens muito importantes e que tem que ser, ó, diria que cada dia relembrado, porque é o que mantém no foco. Mensagem do futuro. Mensagem pesada, mas mensagem muito importante. Então, já pense e já estude muito para que você entenda sobre as 3 mensagens angélicas e sobre todo o Apocalipse. Fique comigo até o final de semana, porque é o que vamos estudar. E vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aprendendo sobre o Apocalipse, um livro tão importante, mas tão esquecido e tão deixado de lado. Mas que nós estudado, seu santo conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, amém.